Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos felizes, né? Porque já faz um tempo que nós não temos o culto com as crianças. E hoje é o tempo, né? Eu trouxe aqui uma caixa que guarda algo muito valioso. É uma caixa, está um pouquinho pesada. Algumas pessoas guardam joias, né? Que é valioso para você. Outras guardam fotos de recordações. Mas aqui tem algo que o dinheiro não vai comprar. Quem sabe o que é? Quem sabe? O que é? É a salvação? O Márcio está chutando ali. Não é. É um relógio. Não é um relógio. É o tempo. O tempo é algo muito precioso que Deus nos deixou. Né? Em Eclesiastes, como o pastor já deu ali, né, já deu uma ênfase do versículo, em Eclesiastes vai falar que há tempo para todas as coisas. Mari, coloca para mim, por favor, as fotos. Eu coloquei fotos de criança, porque o culto é de criança, então a gente precisa ter uma liturgia de criança. Os irmãos entendem, né? Que as crianças precisam entender as imagens, então a gente vai seguir por isso. A Bíblia fala sobre o tempo. E parece que o tempo agora, ele não é mais o tempo de antes, né? A gente anda tão corrido, é tudo tão... A gente tem tantas ocupações que parece que o dia não tem mais 24 horas. Não é assim que parece? A gente programa tantas coisas durante o dia e aí quando chega no final do dia a gente não conseguiu fazer às vezes metade do que a gente programou. Porque parece que o tempo se encurtou. E no livro de Eclesiastes, de 1 a 7, ele vai falar a respeito de algumas coisas importantes na nossa vida. E que nós precisamos entender por que Abraão, por que o rei Salomão, na verdade, não Abraão. O rei Salomão escreveu todas aquelas coisas se ele não vivia nesse tempo de hoje, né? Eu acredito que lá o tempo dava para fazer as coisas que eram programadas, mas ele já dizia que o tempo a gente haveria essa dificuldade, né, no tempo. E há tempo de abraçar, de estar perto, de dar um abraço em quem está precisando, dizer o quanto a pessoa é importante para você. É importante. Cada coisa que foi colocada ali na Bíblia tem sua importância. Então, o tempo de abraçar é o tempo de estar perto, o tempo de dizer que você ama alguém, é o tempo de você mostrar afeto. Às vezes você não quer dizer algo para alguém, abraça. Aquela pessoa vai se sentir acolhida, às vezes ela está triste. Mas também é o tempo de afastar. Será que o rei Salomão sabia que nós passaríamos por uma pandemia? Que nós não poderíamos abraçar as pessoas, que nós viveríamos distante, ficaríamos por um longo período longe um dos outros? Será que ele já, né, assim, já via algo dizendo que nós haveríamos esse tempo de afastar? Há também o tempo de plantar. O tempo de plantar... alguém aqui já plantou uma sementinha de feijão na escola? Não tem aquela experiência que você planta o grãozinho de feijão e você vê o grãozinho saindo e você tem experiência de acompanhar ali o grão crescendo? Eu fiz aqui esses dias, né, Alice, essa experiência do grão de feijão. A Alice até mandou foto para mim outro dia do grãozinho saindo. Mas plantar é um ato de fé e é um ato de esperança. Quando a gente planta uma sementinha ali, a gente tem a esperança de que aquela planta ela nasça. E plantar no nosso espiritual é plantar amor para que a gente colha amor. É plantar afeto no outro. É plantar um sorriso para que a gente colha o sorriso. É plantar ajuda, para que a gente colha ajuda quando a gente precisa. E é o tempo de colher. O que é colher? É quando a gente vai lá e tira o fruto da plantinha que a gente plantou, que cresceu,
E a gente come daquilo, se alimenta daquilo. E no nosso espiritual vai dizer que há um tempo certo para isso, né? E não é um tempo que nós determinamos, é o tempo determinado por Deus. Muitas vezes a gente faz algo para alguém esperando que aquele momento a gente receba de volta. E não é dessa forma. É o tempo determinado por Deus. Você planta, você fala do amor de Deus para alguém, você traz ela para a igreja, você fala de Jesus, você abraça, você ajuda. E aí, muitas vezes, quando você precisa, não é aquele momento que você vai receber ajuda. É o momento determinado por Deus. Porque Deus determinou o tempo para todas as coisas. E aí, esse momento vai chegar. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o amor, em algum momento, você vai colher o amor. Se você plantar sorrisos para alguém, em algum momento, alguém vai sorrir para você. Quando você estiver triste. Em algum momento, quando você plantar ajuda para alguém, alguém vai estender a mão para você. E vai dizer, olha, eu estou aqui para te ajudar. Porque há um tempo determinado e nós precisamos saber esperar por esse tempo. A Bíblia também vai falar que é um tempo de guerra. Ai, tia, mas eu não gosto de guerra, porque guerra é violenta. Mas o rei Salomão já nos avisava que haveria o tempo de guerra. Haveria um tempo de tribulação. Haveria um tempo de choro. Haveria um tempo em que países estariam, né, ali defendendo um ao outro. E não é só sobre essas guerras que eu acredito que a Bíblia fala. Essas guerras que a gente assiste pela televisão, porque, graças a Deus, vivemos em países em que não há guerra, né? Essas guerras de bombas, né? Onde crianças ficam órfãs, onde pessoas morrem. Eu acredito que ele estava falando sobre guerras internas, guerras espirituais, guerra que muitas vezes nos traz medo. Nós ficamos com medo, muitas vezes, com dúvidas. O que será que vai acontecer amanhã? Guerras que nos tiram sono, que muitas vezes não conseguimos dormir. Muitas vezes é uma guerra dentro da família. Às vezes é um filho que está perdido, isso se torna uma guerra. Às vezes é uma enfermidade. Isso é uma guerra, porque a pessoa fica sem saber qual é a solução daquilo. Na guerra, as pessoas não sabem quando vai terminar. E quando é na enfermidade, também. Então, isso também se torna uma guerra dentro de nós. E aí, mas a Bíblia fala também, lá em Salmos 4:8, que haverá o tempo de paz. Os Salmos vai falar que... Salmos 4:8. Em paz também me deitei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, essa paz que nós precisamos no tempo de guerra, seja qual for a guerra que você está passando, ela só vai ter no Senhor Jesus. Você só vai encontrar no Senhor Jesus. E a Bíblia fala também que há tempo de falar. Tem gente que é muito tagarela, fala, né, Alice? A Alice já me olhou. Que fala o tempo inteiro. Tem gente que é mais tímida, né, Mel? Que já não fala tanto. Mas o que ele está falando sobre o tempo de falar? Há o tempo que você deve falar. Então, fale de Jesus. Fale do amor do Senhor. Há tempo de você falar. Então, fale de amor. Fale sobre esperança. Fale sobre o amor de Cristo. Fale o quanto Jesus ama aquela pessoa que está do seu lado. Fale o quanto for preciso. Mas também há o tempo de você calar. Qual que é o tempo de calar? Sabe quando você quer, muitas vezes, falar algo que vai machucar o outro? Sabe quando você, às vezes, fala coisas que você não percebe e vai ferir a outra pessoa? Há o tempo também de que tem crianças e adultos que, às vezes, falam palavrão. Esse é o tempo de calar, porque isso fere o coração de Deus. Então, existe o tempo de falar, fale do amor do Senhor. E aí, quando você for falar algo que vai ferir o coração do outro, ou que vai ferir o coração de Deus, é o tempo de você calar.
há o tempo de nascer. A Bíblia fala sobre o tempo de nascer. Qual que é o tempo certo para nascer? É com 7 meses? É com 8 meses? Qual é o tempo certo? É o tempo determinado por Deus. Foi Deus quem escolheu você. Foi Deus quem determinou o dia e a hora e a família e aonde você deve nascer. Às vezes pode ser que na cabeça de algumas pessoas ou de algumas crianças, elas pensem assim, por que eu nasci? Para que eu vim ao mundo para sofrer? Não pense dessa forma, porque você foi escolhido pelo Senhor. Você é algo precioso nas mãos do Senhor. E para que você viva todas as promessas do Senhor, você precisa nascer. Você precisa nascer para viver tudo aquilo que o Senhor preparou para você. Como que você vai viver as promessas do Senhor se você não nasce? A Bíblia também fala sobre o tempo de morrer. O tempo de morrer, isso entristece o nosso coração. O tempo de morrer é algo que nos deixa muito triste, porque nós amamos aqueles que partem, aqueles que vão embora, aqueles que nos deixam. E isso deixa a gente muito triste. Mas a palavra do Senhor já dizia, já falava sobre esse tempo, né? E existe uma promessa para aqueles que morrem. Então, nós devemos ficar tristes? Sim, mas não desesperados. Porque a morte não é o fim. A palavra do Senhor vai falar em João 11, 25, que disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Então nós partimos daqui, mas nós vamos nascer de novo lá no céu com Jesus. Nós vamos viver no céu, do lado de Jesus, ao lado do Pai. Então, a morte não é o fim para nós. Isso deixa a gente muito triste, porque faz parte da nossa humanidade, né? Faz parte da carne. O pastor Davi uma vez falou que nós não fomos preparados para a morte, porque nós somos criados para a vida eterna. O homem pecou, e aí veio a morte. Mas nós ficamos tristes, mas temos a esperança, né? Que é a promessa do Senhor, de que nós vamos viver com Ele. E é um tempo muito importante dentro de tudo isso, que é o tempo de ser criança. Qual que é o tempo de ser criança? É o tempo de brincar, de sonhar com o futuro. É o tempo de ter amigo, de fazer amigos. É o tempo de dar risada. É o tempo em que vocês não têm a preocupação. E esse tempo é muito importante para o crescimento de vocês. Existem algumas crianças, alguns estudos de que as crianças estão muito tempo no computador, muito tempo nos jogos, muito tempo no celular. Tia, então eu não posso fazer isso? Pode fazer. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. Se você ficar todo o tempo no computador, todo o tempo no celular, você não vai viver as outras coisas. Você não vai viver as promessas do Senhor. Você não vai ter tempo para a sua família, para os seus amigos. Você não vai ter o tempo do falar para o outro sobre o amor de Jesus. Porque você está aqui, ó, todo o tempo no celular. Não está vendo nem quem está chorando do lado e nem quem precisa de um abraço do outro. Há o tempo de abraçar. Então, vamos sair um pouco dos jogos, né? Nós, mães, vamos determinar o tempo para todas as coisas, porque o Senhor também nos escolheu, nos deu sabedoria para que nós educássemos nossos filhos e criássemos eles. Então, há um tempo determinado para todas as coisas. Pode jogar? Pode jogar. Pode assistir, tia? Pode assistir. Pode ficar no computador? Pode ficar no computador. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. Porque é um tempo muito importante, que é o tempo de buscar. Qual que é esse tempo? É todo o tempo. Nós devemos buscar ao Senhor em todo o tempo. Em qualquer fase da idade que você esteja, busque ao Senhor em todo o tempo. Porque o Senhor tem promessas nas nossas vidas. E para que nós vivamos essas promessas, nós precisamos buscar o Senhor.
Então, essa foi, né, mais ou menos uma explicação que eu preparei aqui, porque há um tempo para todas as coisas, determinado para todas as coisas. E